Fala pessoal, aqui é o André. Tô de volta para a gente dar continuidade aí ao nosso curso de pré-cálculo. Fiquei um tempo sem gravar, né? Postei a aula 1 e fiquei um tempão aí sem fazer nenhuma aula. Mas estou voltando hoje aí com a parte 1 da aula 2, que a aula 2 ficou um pouquinho grande, então achei melhor quebrar ela, né? Parte 1 e parte 2. E essa agora, que é a parte 1, eu tô abordando aqui com vocês um pouquinho sobre, mais um pouco, né? Que eu tô aprofundando mais, né, os conceitos de função injetora, sobrejetora, funções invertíveis, né, tem um exercíciozinho aí no final, tem uma explicação um pouquinho mais aprofundada comparada à última aula, né, também aí para vocês verem que às vezes as funções de fato são não invertíveis, mas com algumas pequenas modificações feitas no domínio, feitas no contradomínio, você pode transformar aquela função numa função invertível, né? Enfim, então é isso aí, pessoal. Vamos para a aula, chega de enrolação, vamos embora. Então, pessoal, vamos lá. Só para relembrar alguns conceitos que eu trouxe na aula passada, né? Que é de funções sobrejetoras e funções injetoras. Vamos lá. De uma forma bem rápida para você definir o que é uma função sobrejetora, são funções onde o contradomínio e a imagem eles são a mesma coisa, beleza? Então, uma função sobrejetora, o contradomínio dela e a imagem vão ser a mesma coisa, beleza? Bem simples de definir. Agora, para a função injetora, a gente escreve de uma... é um pouquinho maior, né? Vamos lá. Se a gente tem, olha só, o elemento A e o elemento B, que são elementos pertencentes ao domínio da minha função, certo? Eles são pertencentes ao domínio da função f. De tal forma, né, isso aqui, ó, toda vez que você vê essa barrinha em alguma definição matemática, ela significa tal que, beleza? Então, olha só, temos A e B pertencentes ao domínio de f, tal que A é diferente de B, ou seja, são elementos distintos, nós teremos que f de A vai ter que ser diferente de f de B, beleza? Isso aqui é a condição, beleza? Isso aqui tudo é a condição para uma função ser chamada de injetora, beleza? Então, se a gente tem um elemento A e um elemento B, ambos pertencentes ao domínio, e eles são elementos diferentes, então, se a gente pegar esses elementos e jogar ele dentro da função, ó, vou fazer A e B são diferentes. Vou calcular o f de A e vou calcular o f de B. Eles também têm que ser diferentes. Dessa forma, a função vai ser injetora. Beleza? E se uma função obedece tanto essa condição quanto essa, se ela obedece as duas, ela acaba sendo classificada como bijetora, né? Que é a função bijetora, função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Beleza? Isso é importante você saber na hora que você for precisar calcular, encontrar funções inversas, beleza? Porque uma função só pode ser invertível se ela é bijetora. Ela precisa ser sobrejetora e também injetora, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Seguinte, temos aqui, ó, fazer pelo diagrama e depois vamos brincar um pouquinho com os gráficos já, sistema cartesiano. Temos aqui um diagrama A e B, certo? A, B. E aqui eu vou colocar W, K e Mi. Ok, vamos lá. O Azinho, está relacionado ao W e o Bzinho está relacionado ao K. O Mi sobrou, ficou de fora. O que está acontecendo aqui? Ó? Essa função, vou chamar de função f, né? Eu não chamei de f. Vamos lá. A função f está definida pelos conjuntos A, sendo A o domínio, e B é o conjunto contradomínio. Beleza? B é o contradomínio. E B é o quê? O conjunto B é formado pelo W, pelo K e pelo Mi. Certo? Agora, quem é a imagem de F? A imagem de F, olha só, é um conjunto menor. A imagem de F é formada por
W e por K. Tá vendo? São diferentes. Esses dois conjuntos são diferentes. Imagem só tem o W e o K, e o contradomínio, né? O conjunto B é a mesma coisa que o contradomínio de F, beleza? Enfim, imagem e contradomínio são diferentes. Dessa forma, essa função não pode ser chamada de sobrejetora. Entendeu? Não é sobrejetora. Agora, se a gente for ver se ela é injetora, ela é, ó. A e B são elementos diferentes pertencentes ao domínio. F de A quem é, ó? Ó, F de A é W. E o F de B? F de B é K. Beleza, então ela atendeu a condição de ser injetora. É injetora, mas não é sobrejetora. Perfeito? Então essa função não é bijetora, logo ela não vai ser invertível. Certo? Por quê? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é uma função, chamei de função. A relação inversa dela não vai ser função, e eu vou mostrar para vocês isso. Olha só, vamos escrever aqui embaixo a relação inversa. Se a gente fosse botar aqui a relação inversa, seria W, K e Mi, né, aqui no conjunto B, aqui o conjunto A, contendo o Azinho e o Bzinho, certo? O W relacionado ao A e o K relacionado ao B. Olha o que aconteceu. Sobrou o Mi. Ele sobrou dentro do contradomínio. Isso aqui não pode acontecer. Entendeu? Quando isso acontece, significa que essa relação aqui seria o f-1, né? Essa relação não é uma função. Porque uma função não pode ter elementos dentro do domínio que não fazem ligação com algum elemento do contradomínio. Quando você tem um elemento assim, ó, igual o Mi, que está solto dentro do domínio, essa relação não é uma função. Entendeu? Não podem existir elementos soltos dentro do domínio sem estar relacionados a algum elemento da imagem, né, do contradomínio. Então, nesse caso, né, a relação inversa f a menos 1, ela não é função. Beleza? Não é função. Não é função, por conta disso. Então, a gente verificou aqui o caso para quando a função ela é injetora, mas não é sobrejetora. Agora vamos fazer o inverso. Vamos verificar agora e se a função for sobrejetora, mas ela não for injetora. Então vamos ver esse caso agora. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então vamos lá. Temos aqui de novo um conjunto A, beleza? Conjunto B. Aí vamos lá. X, Y, certo? XY eu vou botar aqui Z. Beleza. Olha só. X está relacionado ao Z e Y também está relacionado ao Z. Vamos escrever aqui, ó, a função f definida entre A e B. Beleza, está aqui, função f. Certo? Olha, todos os elementos do domínio estão fazendo ligação, todos os elementos do contradomínio estão recebendo alguma flecha. Então, nesse caso, o contradomínio é o B, certo? O B ele é o contradomínio, como a gente já disse anteriormente. Né? E para cá, esse contradomínio está sendo só o quê? O contradomínio está sendo formado somente pelo elemento Z. Só que, bom, esse elemento também é o único elemento da imagem, né? Então a imagem dessa função também é esse conjunto. Então tá aqui, ó. Contradomínio e imagem são iguais, ou seja, essa função é sobrejetora. Agora vamos ver se ela é injetora. Olha o que a gente tem aqui, ó. X e Y são elementos diferentes, beleza? Ó, X e Y são diferentes. No entanto, o f de x ele está sendo igual a z, certo? E o f de y também está sendo igual a z. Logo, isso aqui, ó, qual que era a condição? Elementos diferentes, né? Se os elementos são diferentes, a função aplicada a esses elementos deve obter resultados diferentes. Ó.
x e y diferentes, f de x devia ser diferente de f de y. Só que isso não está acontecendo. Logo, essa função não obedece a essa condição, ela não é injetora, mas é sobrejetora. Agora vamos escrever a relação inversa dessa função, né? Vamos escrever a relação inversa. Temos aqui o conjunto B, temos aqui o conjunto A, ok? O B só possui o Z, né? E o A possui o X e o Y. Tá aqui. Ajeitar essa perninha do A. Enfim, a relação inversa dessa função seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Essa é a relação inversa. Olha que interessante. Um único elemento do domínio do qual estão saindo duas flechas. Cara, isso aqui é outra coisa que também não pode acontecer dentro de uma função. Então, um elemento do domínio ele só pode estar conectado a um elemento da imagem, certo? Uma imagem ela pode receber mais de uma flecha, ok? Uma imagem pode estar relacionada a vários elementos do domínio. Só que um elemento do domínio só pode estar relacionado a um único elemento do contradomínio, beleza? Temos aqui ó, o Z que está no domínio relacionado ao X do contradomínio e também ao Y. Né? E isso aqui não pode acontecer em uma função. Então, novamente, a gente chega à conclusão de que essa f é menos 1 ela não é uma função. Beleza? Então, tá aí. A gente acabou de fazer a verificação do porquê uma função precisa ser bijetora para que ela possa ser invertível. Beleza? A gente verificou antes uma função que era injetora, mas não era sobrejetora. E agora a gente acabou de verificar uma função que é sobrejetora, mas que não é injetora. Tá vendo? Então, assim, atendendo somente uma das condições, ela não pode ser invertível. Agora, se ela atende as duas, se ela é bijetora, ela pode ser invertível. A relação inversa pode existir. Tá vendo aqui, ó? Essa é a relação original, que é uma função. A relação inversa existe? Sim, existe. É uma relação matemática existente. Só que essa relação matemática, ela não é função. Entendeu? Então, a relação matemática pode de fato existir, a inversa, mas não garante que seja uma função. Então, o que a gente pode constatar com isso é nem toda função é invertível, beleza? As relações inversas às funções podem existir, mas não é garantido que ela seja uma função também, beleza? A gente verificou aqui, ó. Isso aqui é a relação original é uma função. A relação inversa existe, mas não é função. Beleza? Enfim. Então, assim, pessoal, é isso. Agora eu queria mostrar um exemplo literal aqui, né? Com uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau qualquer, que eu vou chamar de f, beleza? Vou chamar essa função aqui de f. Vamos lá. Essa função, vamos identificar agora pelo gráfico. Ó, ela tem aqui os valores, o domínio dela, né? O domínio dela são os reais, beleza? O domínio são os reais, sem problema. Agora, o contradomínio, melhor, vamos definir aqui um intervalo para essa função, né? Senão não vai dar para analisar direito. Essa função está definida dos reais em reais, beleza? Definida dos reais em reais. Olha só que interessante. Então, ó, reais, né, é o eixo x inteiro, o domínio dela, certo? E reais para o contradomínio é o eixo y inteiro. Só que olha que interessante. Logo de cara, a gente consegue perceber que ela não é sobrejetora. Por quê? A gente verificou aqui que o contradomínio dessa função f ele é igual aos reais, correto? Eu vou chamar esse ponto aqui de y do vértice, tá bom? Enfim. Só que a imagem dessa função, ela é outro conjunto. Aqui, ó, a imagem de f, ela é o conjunto que começa aonde?
começa no y do vértice e vai até, ó, eu não botei um limite ali, né? E vai até o mais infinito. Olha só. Então, tá vendo? Contradomínio reais, imagem y do vértice até infinito positivo, né? Enfim, esses dois conjuntos são diferentes. Então a gente já verificou que essa função aqui, uma função de segundo grau qualquer, né? Eu não especifiquei essa função. Agora, olha só, tem uma coisa muito interessante que dá para a gente fazer para a gente transformar essa função numa função invertível, né? Porque aqui, ó, essa função, ela, vamos lá, a gente já verificou que ela não é sobrejetora, certo? Não é sobrejetora. E se a gente for ver aqui também, ela não é uma função injetora. Olha só, a gente tem aqui esse elemento, esse ponto aqui, ó. Esse ponto, a abscissa dele tá aqui. Eu vou chamar de x1, beleza? A ordenada, aqui, ó, que eu vou chamar só de k. Vou chamar de k. Beleza? Vou chamar de k. Só que olha só que interessante. Esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de x2, ele tem a mesma abscissa, a mesma ordenada dela. Tá vendo? x1 e x2, ambos estão relacionados ao k. Então a gente tem aqui, ó, o x1 sendo diferente do x2. No entanto, o f de x1 ele é igual ao f de x2 e ambos são iguais a k. Tá vendo só? Então, essa função não está sendo sobrejetora e ela também não está sendo injetora. Olha que interessante. No entanto, com algumas modificações, e por modificações eu quero dizer modificações que a gente vai fazer dentro do domínio e dentro do contradomínio, a gente vai fazer limitações para esses dois conjuntos e a gente vai transformar essa função numa função tanto injetora como sobrejetora. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos lá. Eu vou limitar o gráfico dela a isso aqui, ó. Isso aqui. O restante do gráfico estaria aqui, ó. Certo? Enfim, mas o gráfico vai estar limitado daqui. Só vou pegar essa fração do gráfico. Certo? Enfim. Então, ó, vai ser essa função f. E essa função vai estar definida, olha só, esse ponto aqui é o quê? É o zero, certo? Eu tinha chamado esse ponto de yv, certo? Y do vértice. Agora vamos escrever os conjuntos que determinam a minha função, né? Os conjuntos que vão estar aí fazendo parte das relações. Então, para o domínio eu vou dizer que vai ser do zero até o mais infinito, certo? Então, ó, o domínio é do zero até o mais infinito. Já o meu contradomínio, ele vai ser do y do vértice até o mais infinito. Tá aqui. Agora vamos observar isso aqui, olha só. Domínio, quem é o domínio dela? Domínio é esse conjunto, ó, esse intervalo, né, que eu estou marcando aqui, ó, até o mais infinito. E o contradomínio é daqui, ó, daqui até do y do vértice até o mais infinito. Opa, saiu aqui embaixo, não. Tá aqui. Enfim. Isso aqui a gente chama de intervalos, certo? A gente chama de intervalos numéricos. Porque esses conjuntos aqui que eu estou chamando de domínio e contradomínio, eles são intervalos. O domínio é um intervalo dentro do eixo x, é um intervalo sobre o eixo x, desculpa, e o contradomínio um intervalo sobre o eixo y, certo? Então vamos lá, fiz essas delimitações, beleza? Olha que interessante. O contradomínio é daqui para cá. E
A imagem dessa função também ó, é do y do vértice para cima, certo? Então, a gente já atendeu essa condição aqui do contradomínio ser igual à imagem dessa função. Beleza? Já atendemos essa condição. Ok? Agora, em relação a ela ser injetora, né, ó, não está mais acontecendo aquele negocinho de, ó, eu puxei um ponto daqui que tem esse valor aqui, x1, né, ele está relacionado a esse ponto, que também está relacionado aqui, e esse x2 ó, tem os mesmos valores. Isso não está mais acontecendo. Por que não está mais acontecendo? Porque eu limitei o gráfico da função. Agora eu só estou aproveitando desses pontos para cá, certo? Em cima do gráfico dela. E em cima do eixo x, só estou aproveitando do zero para frente. Ela é uma função simétrica em relação ao eixo y, certo? Por ela ser simétrica, isso porque eu defini, né, em relação ao eixo y, todos os valores desse lado aqui, ó, os valores de x desse lado, vão estar associados unicamente, beleza? A um valor de y, e esse valor de y só vai estar associado a esses valores. Porque os outros valores de x que são diferentes estariam associados ao mesmo valor de y vão estar do lado negativo, beleza? Então, olha só, como essa função é simétrica ao eixo, ela é simétrica em relação ao eixo y, para a gente ter aquilo que a gente teve no outro desenho que eu fiz, né? Que f de x1 é igual a f de x2 e esses dois eles eram iguais a k, né? Que foi o que eu fiz lá na outra página. Para a gente ter essa relação, a gente teria que ter o quê? Um x1 que fosse menor que zero e um x2 que fosse maior que zero, só que, para além disso, a gente teria que ter uma relação deles da seguinte forma. A relação entre esses dois devia ser a seguinte, entre o x1 e o x2. Que o x1 devia ser igual a menos x2, certo? E aí a gente teria o quê? Jogando para cá. Trazendo para cá, a gente teria que f de menos x2 é igual a f de x2, que é igual a k. Enfim, isso aqui é uma função par, beleza? Isso aqui, quando a gente tem essa relação, significa que essa função é uma função par. Só que a gente está tendo domínios diferentes associados à mesma imagem. Então, ela é uma função par, mas por ser uma função par, ela não é injetora. Só que quando eu fiz essa limitação aqui, eu limitei o domínio do zero para frente e limitei o contradomínio do YV para cima. Quando eu fiz essa limitação, a gente analisou aqui que ela se tornou sobrejetora e eu acabei com esse negócio, com esse problema que tinha acontecido da outra vez. Agora, eu não vou ter mais essa relação atrapalhando. Dessa forma, essa função, com essas limitações aqui, feitas no domínio e feitas no contradomínio, essa função se tornou uma função bijetora. Ela é tanto injetora como sobrejetora. Agora, se eu for encontrar uma função, né, f de menos 1, aí ela vai estar definida, vai ser o contrário dessa, né? Ó, se ela f menos 1, ela é a função inversa de f. Portanto, o contradomínio de f vai ter que ser o domínio dessa daqui, ó. Ela vai ser assim, ó. E o contradomínio dela vai ser o domínio de f. Tá aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi errado. Não pode ser assim. E pronto. Enfim. Desse jeito agora, com essas limitações, esse f de menos 1 ele vai ser uma função.
Então, ele é uma função. Porque a função f ela é uma função bijetora. Logo, ela é invertível e a relação inversa dela vai ser uma função. Beleza? Então, pessoal, aí né, a gente brincou um pouquinho aí com função invertível. Né, eu mostrei aí para vocês o porquê que a função precisa ser, que na outra aula eu só tinha comentado ali bem... Só tinha passado mesmo, só comentado. Mas agora eu mostrei aqui para vocês, através de diagramas, através até mesmo de um gráfico aqui improvisado de uma função de segundo grau. Né, e vocês conseguiram enxergar graficamente por que uma função, para ser invertível, precisa ser bijetora. Certo? Enfim, nesse contexto, agora vamos... Só um exercício bem tranquilo aqui, né, de achar a inversa de uma função. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui, né? Que é o quê? Achar a função inversa, beleza? Achar a inversa dessa funçãozinha aqui. Aqui está a definição dessa função, beleza? Já com as adaptações feitas no domínio e no contradomínio para que essa função pudesse ser uma bijetora, para eu poder, assim, de fato, encontrar uma relação inversa que seja também uma função, beleza? Enfim, então tá aqui, né? A função, o contradomínio e o domínio já adaptados para transformar ela em bijetora. Agora, cara, achar a inversa de uma função é muito simples, beleza? O que você vai fazer, ó? Escrever a função assim é a mesma coisa que eu dizer y igual a 2x menos 3, certo? Sobre x mais 1. A técnica para você achar a inversa de uma função, cara, é muito tranquila. É só você trocar o x por y e isolar de novo o y, certo? Então, fazendo essa troca, eu vou ficar com o quê? X igual a 2y menos 3, tudo isso sobre y mais 1, certo? Ó, tá vendo? Agora você isola de novo o y. Então, vamos isolar esse y, cara. Passar esse denominador para lá, né? E vai ficar x vezes y mais 1 igual a 2y menos 3. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter o quê? Ó, xy mais x, certo? Eu já vou pegar esse 2y e já vou passar para esse lado aqui já, trocando o sinal. Então, tudo isso menos 2y e vai ser igual a menos 3, que é só o que sobra do outro lado. Beleza? Continuando aqui embaixo, aí temos aqui, ó, vou passar esse x para lá e com esse xy e esse 2y eu vou isolar o y. Beleza? Então, ó, vamos fazer isso. Y, certo? Aí o que sobra aqui? Ó? X menos 2. E, lembrando que eu passei para lá, né? Fica menos x menos 3. Certo? Pronto. Praticamente agora o exercício acabou. Agora só falta isolar de fato o y. Então, y vai ser igual ao quê? Ó? Menos x menos 3 sobre x menos 2. Pronto. Está aqui. Essa aqui é a relação inversa da minha função. Né? Essa aqui é a famosa f menos 1 de x. Beleza? E quero saber o domínio e o contradomínio dela. É só você inverter o domínio e o contradomínio da função original. Então, para a função inversa que a gente acabou de calcular, que é a f menos 1, certo? O domínio dela vai ser o contradomínio da original, então vai ser reais menos o 2, certo? Com exceção do 2. E o contradomínio dela vai ser reais menos o menos 1. Enfim, pessoal, então tá aí, ó, resolução de um exercício bem tranquilo, bem simples, né? Mais para vocês pegarem, né? Que eu estava falando muito de função tem que ser bijetora para ter inversa, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que mudar o domínio, tem que mudar o contradomínio. Né? Tava explicando muito e aí eu quis fazer aqui esse exemplo para vocês verem
uma função que já possui, né, o domínio e o contradomínio adaptados, eu queria mostrar para vocês qual que era o processo, qual que era a conta, o algebrismo que você tinha que fazer para conseguir achar a função inversa. Né? Para quem nunca viu, tá aí. Para quem já viu, já sabe como é que é. Enfim, só um reforço. Beleza? Pessoal, foi esse o vídeo, né? Parte 1 da aula 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudo. Bom, prometo que não vai demorar muito para sair a parte 2. Né? Não vou ficar mais esse tempo todo que eu fiquei sem postar vídeo. Vamos terminar esse curso de pré-cálculo para já começar mesmo a entrar aí, de fato, né, no cálculo diferencial integral 1. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!